Olá, boa tarde, tudo bom, Adeli? Boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, e você? Olá, boa tarde, Luiz. Adeli, a ordem das apresentações vai ser de acordo com a numeração dos papers que você me enviou? Como que você está pensando em fazer? Vai porque coincidiu com a programação. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para ficar clara a ordem, e aí a Uhum. gente combina como é que vai ficar, tá certo? E como tem sido assim nas outras salas, nas outras sessões? É isso, as pessoas apresentam, abrimos para questões. É assim, nesse formato que está sendo remoto, a indicação que nós recebemos é que eu, como líder de sessão, faça o compartilhamento dos vídeos. A gente só não vou compartilhar caso a pessoa, o autor, queira apresentar, mas o normal, para o horário seguir o padrão, é que eu apresente o primeiro artigo, vídeo dele, aí abre a Ah, discussão. sim. Aí Uhum. depois o segundo vídeo, discussão de novo. Aí o tempo como os vídeos já são cronometrados para ter no máximo 8 minutos, então é 8 minutos de vídeo, 8 minutos de discussão. E eu vou ficar controlando o tempo da discussão, né? Eu abro o período, você como moderadora fala, as pessoas também falam e eu fico avisando, faltam 3 minutos, faltam 1 minuto, para poder a gente ficar acompanhando. Eu fico Ah, legal. avisando. Tá bom, 8 minutos então. Tá Isso. certo. Por artigo, né? 8 minutos para você falar e também eles se pronunciarem. É, Aí acaba sobrando um pouquinho de tempo no final para uma conversa geral, né? Mas se a gente cumprir perfeito, o tempo de todo mundo, sobra tempo no final para uma discussão geral. perfeito. Tá joia. Deli, você é de Oi, onde? Você é de onde? eu sou de Fortaleza. Ah, tá, conterrânea. Eu vi que seu trabalho é também, né? É É, eu sou de Luiz Fortaleza. Matheus. Isso. Luiz, Olha só. a coincidência é que eu também estudo, acho que é da UFC, eu estudei lá, fiz o mestrado É, eu na UFC. estou terminando o mestrado. Eu vou defender próxima semana. Excelente, Uau! É. Eu fiz a graduação e o mestrado lá. excelente. Estou Que fazendo o coincidência mestrado boa. ainda, né? Ainda não. É, mas já está entregue, né? Se a defesa na próxima semana já É, já está entregue. Eu não tenho mais já está entregue. que eu Que posso coisa fazer. boa. Ó, o cronograma ficou ótimo, né? Porque agora tem o evento aqui, mas você não tem escrita, né? Então, É, tá bem não, foi tranquilo. excelente. Foi muito bom. Graças a Deus deu tudo certo. E, Patrícia, eu não sei se você lembra de mim, mas é porque foi muito rápido também. Eu também, atualmente, eu estou fazendo doutorado na USP, o meu orientador foi o seu orientador, né? Professor Flávio Arnaud. Ah, você está com o Flávio também. É, Você que também vai fazer sobre o hidrogênio, Adeli? É estou Adeli ou é aqui, Adele? Adele, tanto faz, mas Adele. Adele dá certo. Eu estou aí tentando investigar, inclusive o trabalho do Luiz Matheus é sobre Uhum, isso, e uhum, aí o hidrogênio verde está dentro das energias renováveis, né, aqui no Ceará. E aí eu sim, estou, assim, pesquisando de forma geral ainda, mas ainda não sei exatamente o que é que vou estudar, não, mas é um caminho, né? sim. Porque quando eu fui ler o trabalho do Luiz, eu lembrei daquela Uhum, apresentação, daquela reunião que a gente teve, né? isso, exatamente. E Que o eu tinha seu aí achado. da Amazônia, que tem a ver também com o artigo dessa sessão, né? Sim, sim. Não, adorei todos os artigos, assim. Achei muito joia. E tem um artigo também que usa dinâmica de sistemas, eu sou super da dinâmica de sistemas. Nossa, assim, a escolha de moderação e dos papers eu achei que ficou muito bom. Eu acho que esse Que artigo bom. de dinâmica de sistemas é o meu. É o teu, né? É o teu, é o É, do para hidrogênio verde. minha dissertação de mestrado, eu fiz a modelagem. É porque para a época do a modelagem é as simulações, né, que eu digo. Aham, sim, sim, sim. Para a época do semiárido não deu tempo. Então, mas eu já consegui fazer umas modelagens em dinâmica de sistema. Ah, que legal. Não, bem joia. Que eu ia te perguntar isso, né? Com certeza, né?
Eu ia te perguntar isso. Eu estou como secretária do capítulo brasileiro de Dinâmica de Sistemas. Ah, que massa! Da SDS? É, Ah, que é. legal! Eu queria mais informações sobre isso, porque eu já participei da Nigéria, da África do Sul, e eu ainda não participei do Brasil e queria um contato, eu me sinto meio só. Ah, com certeza, com certeza. Até porque, assim, eles estão sempre querendo pessoas mais jovens para participar, e trazer temas novos, assim. Então, a bandeira que eu estou levantando agora é do tipo ensino da dinâmica de sistemas em áreas que não são da engenharia. Legal. Eu sou da administração, É, então é, eu e tá crescendo assim, por exemplo, essa tá, a gente tem um minuto para falar. Eu comecei a falar de dinâmica de sistemas lá no meu laboratório, né, o Lecos, e aí a gente tem agora um projeto aprovado em dinâmica de sistemas com o professor da matemática e, hum, tipo assim, eu acho que uns dois trabalhos de dissertação da tese vão sair em dinâmica de sistemas lá no fórum meu, né? ah, Então, a que bandeira que eu estou legal, levantando lá no programa. que Tipo, legal. Não, não bem no programa, joia. no meu laboratório, né? Aham. Dia 22 a gente vai ter um webinar falando sobre educação multidisciplinar e dinâmica de sistemas. Porque o pessoal da engenharia, que é o forte, né? Eles, tem muitas disciplinas de cálculo, estatística, e a gente da administração não, né? Então Aham, fica esse gap do entender, né, essa questão matemática das integrais para conseguir trabalhar com dinâmica de sistemas. Então a discussão vai aham. girar em torno disso. Chegamos às 15 horas. Eu preciso saber se todos os autores estão aqui, né? No momento temos Luiz Mateus, do primeiro artigo, aí tem a outra pessoa, Marcelo Macedo. Isso. Estão ouvindo, gente? Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, tudo bom, Ah, Marcelo? legal. Estava apanhando aqui, mas deu certo. Pronto. Aí o terceiro artigo aqui é o 234, aparentemente ainda não chegou, né? E o 340 também não. Talvez vamos esperar mais uns minutinhos aqui para a pessoa do 234 chegar. Eu estou suspeitando que esse último artigo não apareça o autor, porque ele também não colocou o vídeo. Não sei, vamos aguardar mais um pouquinho, tá certo? Pode ser, Patrícia? Como é que vai ser a regra da apresentação? Bom, deixa eu aproveitar o início, né, que eu Fala. nem me apresentei rapidamente, aproveitando a ocasião. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Adele Ribeiro, sou líder desta sessão. Vou estar dando suporte diretamente à nossa moderadora, Patrícia Taeco, né? E o que acontece é que nós vamos tentar seguir o cronograma que foi indicado, que é o seguinte: no meio online, eu vou fazer o compartilhamento dos vídeos de vocês nessa ordem da programação, né? Eu apresento o primeiro artigo, aí a moderadora vai dar as sugestões dela, as orientações, e o autor e os demais podem discutir, abrir o debate. Depois eu apresento o próximo artigo com o vídeo da mesma forma, e da mesma forma, moderadora com o autor. Aí eu vou cronometrar o tempo. O tempo do vídeo não precisa, porque já está gravado, mas eu vou cronometrar o tempo da discussão. Então, quando tiver faltando 5 minutos, 3 minutos, eu vou colocando no chat, né? Essa informaçãozinha, ó, faltam 3 minutos. E a minha tela também vai aparecer um relógio. Eu vou colocar aqui no fundo da minha tela para ficar bem atento para a gente tentar seguir esse cronograma. Ficou claro para vocês? Perfeito. Ficou. Pois é, e se a Patrícia quiser já ir se apresentando para a gente ir ganhando tempo, que aí já Assim. Então, meu fica à nome é vontade. Patrícia Taeko Kaetsu, eu acabei de concluir o doutorado ali pela FEA, no meio do ano, acabei não, né? Já completei 6 meses de conclusão. O meu estudo foi sobre iniciativas empreendedoras na Panamazônia, né? Foi um estudo em 6 países da Amazônia e foi muito legal. Toda a experiência assim, do doutorado, enfim. Atualmente eu leciono no Instituto Mauá de Tecnologia, no SENAC, São Paulo, e eu moro em Florianópolis.
Então, eu vou a São Paulo para as aulas, né? Mas a minha base é aqui em Santa Catarina. Então, vamos abrir para os demais se apresentarem, pode ser? Sim. Pronto, Luiz Matheus e depois o Marcelo Macedo, por favor. Eu sou Luiz Matheus, faço mestrado acadêmico na Federal do Ceará, trabalho com hidrogênio verde e dinâmica de sistemas, um pouquinho com análises estatísticas e desejo uma boa sessão a todos. Bem, boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou quer dizer, né, terminei agora o mestrado, né, pela Universidade Federal de Rondônia. Terminei agora os últimos requisitos de julho para agosto, então, graças a Deus, mais uma etapa vencida. E aí, o que eu vou apresentar é um pedacinho aí da dissertação, né? E é isso. Desejo um bom trabalho, bom debate para a gente. Ótimo, estou vendo que está chegando mais gente aqui. Pode ser que sejam os demais autores. Estão conectando. Deixa eu ver. Maria Angelucci e Liliana Costa, vocês nos escutam? Vocês vão aqui assistir a sessão ou vão apresentar? Vocês podem nos informar? Boa tarde, estou vindo só assistir. Já apresentei Ok, outra. ótimo. Estamos aguardando o Gabriel Santos, Alvair Silveira e Lucas Gabriel. E aí, faltou eu me apresentar mais formalmente, né? Eu fiz o mestrado na UFC, assim como o Luiz Matheus. Por coincidência, o Luiz Matheus, você falou aí do Lex, eu também participei. A professora Mônica foi minha orientadora de mestrado. E atualmente estou fazendo, entrei agora em 2023, na FEA USP, assim como a nossa moderadora. Estamos aí buscando aprender um pouquinho com ela, né? Já que ela terminou, já tem um tempo, e ela vai dar muitas contribuições aqui nessa sessão, tenho certeza. E os temas aqui são muito ricos, né? A gente leu aqui os artigos, então tenho certeza que a gente vai poder trocar experiências entre essas áreas. Patrícia, eu acho que pela questão do tempo, eu acho que a gente pode começar, né? O que acha? Porque se os demais não aparecerem, pelo menos tem um tempo deles chegarem. Sim, Pode ser? sim, sim. Então, tá, joia. Eu vou aqui compartilhar o vídeo do Luiz Matheus, que é o primeiro artigo. Só um instantinho. Olá, sou Luiz Silva e irei apresentar o artigo Identificação de Impactos Socioecológicos relacionados ao abastecimento hídrico de um centro de produção de hidrogênio verde. O avanço das mudanças climáticas pode ser mitigado por meio das mudanças da matriz energética. A imagem está um pouco embaçada para vocês, tá? Tá, Ah, Deixa eu tentar só fazer uma correção aqui, só um instantinho. Vou voltar aqui o vídeo para carregá-lo. Olá, sou Luiz Silva e irei apresentar o artigo Identificação de Impactos Socioecológicos relacionados ao abastecimento hídrico de um centro de produção de hidrogênio verde. O avanço das mudanças climáticas pode ser mitigado por meio das mudanças da matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma matriz energética baseada em fontes de energias renováveis. O hidrogênio verde emerge como uma possível solução para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, visto que a sua produção ocorre por meio da eletrólise da água alimentada por fontes renováveis, portanto, não há emissões de gases de efeito estufa durante esse processo. Apesar do efeito produtivo esperado quanto à utilização de H2V nas mitigações das mudanças climáticas, para que esse vetor energético seja efetivamente sustentável, é imprescindível compreender o uso da água e de seus aspectos críticos, principalmente no que tange aos possíveis impactos socioecológicos.
Isso fica mais importante ainda quando a gente considera colocar um hub de hidrogênio verde no estado do Ceará, que possui 90% do seu território no semiárido nordestino. Isso implica com que o Ceará tenha alta variabilidade de precipitação em solos cristalinos, altas taxas de evapotranspiração. A média anual de evapotranspiração no Ceará varia entre 2.000 e 2.500 milímetros por ano, e a taxa média anual de precipitação no Ceará é de 806 milímetros por ano. Isso nos leva à pergunta de pesquisa. Quais impactos socioecológicos relacionados ao abastecimento hídrico de um hub de hidrogênio verde? Para que seja possível abastecer um hub de hidrogênio verde, estão consideradas na literatura, além de fontes convencionais de água, que são aquelas de rio, de represas, duas outras fontes: a dessalinização de água do mar pelo processo de osmose reversa, que caracteriza-se por ser um processo de alto consumo de energia, contudo tem se tornado mais eficiente com o passar do tempo. O processo de dessalinização de água do mar por osmose reversa acontece quando você coloca água do mar através de uma membrana semipermeável. E essa membrana ela vai separar, de um lado, água fresca, água boa, e do outro lado, água de salmoura, com bastantes resíduos, metais pesados e um nível de salinidade muito alto. Portanto, o maior desafio de uma planta de dessalinização é lidar com a salmoura, pois além de ser caro de tratar, está muito associado aos impactos ambientais. Outra fonte não convencional de água que está sendo considerada para abastecer o hub de hidrogênio verde é a água de reuso, que ela é produzida por meio do tratamento de efluentes e é fundamentada na lógica de economia circular. Para que essa água de reuso ela tenha os requisitos necessários para ser utilizada no processo de eletrólise, é necessário aplicar até o tratamento terciário nela. Geralmente, se aplicam a membrana de separação e a troca iônica. Durante o processo de tratamento do efluente, é criada água boa, que seria água de reuso, e o lodo, que é o principal resíduo desse processo. Como metodologia, nós temos a dinâmica de sistemas, e uma das ferramentas da dinâmica de sistemas é o diagrama de circuito de retroalimentação, que possui o objetivo de comunicar o comportamento do sistema. Portanto, se ele é uma ferramenta para facilitar o entendimento sobre a estrutura do sistema e como a retroalimentação ocorre. A interpretação é a seguinte: quando existe o x, setinha com um mais para um y, quer dizer que quanto mais x aumenta, mais y aumenta. Quanto mais x diminui, mais y diminui. E quando existe um menos na frente do y, quer dizer que quanto mais x aumenta, mais y diminui. Ou seja, elas possuem relação inversa. Como fonte de dados, houve análise de uma série de documentos, uma visita técnica e 6 entrevistas. E aqui a gente tem o causal loop diagram, em que quanto mais precipitação eu tenho, mais água no reservatório, quanto mais água no reservatório, mais evapotranspiração. Voltando para a água no reservatório, quanto mais água no reservatório, mais água bruta para múltiplos usos, mais água bruta para múltiplos usos, mais água disponível para hidrogênio verde. Quanto mais água disponível para hidrogênio verde, menos água para uso doméstico. Quanto mais água para uso doméstico, mais efluentes domésticos coletados. Aqui a gente tem a presença de uma outra variável, que é a cobertura de esgoto. Quanto mais aumenta essa variável, mais efluentes domésticos são coletados. E assim, mais efluentes domésticos coletados, você pode aumentar a capacidade de tratamento de efluentes. Consequentemente, vai aumentar o tratamento de água de reuso, aumenta a quantidade de estações de tratamento de água e aumenta a água disponível para o hidrogênio verde. Com isso, você tem a produção de hidrogênio verde, mais reinvestimento na capacidade de tratamento de efluentes e maior capacidade de tratamento de efluentes. Contudo, quanto mais capacidade de tratamento de efluentes, mais lodo é produzido, mais lodo é enviado para o aterro sanitário. Quanto mais impactos socioecológicos, menor a aceitação comunitária quanto à água de reuso. Quanto maior a aceitação comunitária com a água de reuso, maior o reinvestimento. E quanto menor a aceitação comunitária, menor o reinvestimento na capacidade de tratamento de efluentes e menor a capacidade do tratamento de efluentes em si. Com a hídrica, a gente tem o mar, que é uma concentração de sal na água. Quanto mais concentração de sal na água, menos capacidade de osmose reversa da água do mar. Quanto mais capacidade de osmose reversa, menos salmoura. Quanto mais salmoura, mais aumento da salinidade e temperatura e maior concentração de sal na água. Bom, quanto maior a capacidade de osmose reversa da água no mar, mais água disponível para o hidrogênio verde, mais produção de hidrogênio verde, maior revestimento na capacidade de osmose reversa e maior capacidade de osmose reversa na água no mar. Se a gente voltar para ali para o aumento da salinidade e temperatura, esse aumento ele pode prejudicar a riqueza da biota, reduzir a riqueza da biota, maior a pobreza entre a comunidade pesqueira. Quanto maior a pobreza entre a comunidade pesqueira, maior a aceitação comunitária quanto à dessalinização de água do mar
e quanto mais aceitação comunitária quanto à dessalinização do mar, maior reinvestimento na capacidade de osmose reversa. Bom, com isso, foi possível desenvolver um framework das fontes hídricas de abastecimento do hub de hidrogênio verde e dos possíveis impactos socioecológicos, em que nós vemos 3 caminhos. Um é que o CIP e o governo do Ceará pretende promover com água de reuso, e aí você tem maior produção de lodo, maior emissão de gases de efeito estufa, maior risco de contaminação do solo, possível redução do nível de saúde pública. O mercado pretende fazer a dessalinização, vai gerar salmoura e pode ocorrer aumento do nível de salinidade do mar, impacto na biota marinha, impacto na pesca, impacto no turismo. E o caso prático é a água de reservatório, que você pode ocasionar escassez hídrica em cidades e uma possível redução em saúde pública e bem-estar, qualidade ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Embora a cadeia de valor do hidrogênio verde ainda não seja robusta, espera desenvolvimento rápido vista a grande quantidade de compromissos financeiros sendo firmados entre países e empresas. Este estudo corrobora com a literatura e suporta que a falta de avaliações sociais na cadeia de valor do hidrogênio pode implicar em um desenvolvimento socialmente responsável e uma distribuição inadequada dos benefícios e malefícios ao longo da cadeia. Por isso, a preocupação quanto ao planejamento da cadeia de valor é importante e a preocupação quanto à água e aos outros recursos é legítima. Caso a cadeia não seja bem gerenciada, a transição energética planejada corre risco de tornar-se um novo elemento de transformação sem sucesso e estagnado, não ser promotora de desenvolvimento sustentável, criar novas injustiças e vulnerabilidades, não resolver problemas existentes no mercado de energia no âmbito socioeconômico. Então, esse artigo conclui que as principais fontes e os possíveis impactos são, de acordo com a fonte de abastecimento, água de reservatório, redução do desenvolvimento socioeconômico da região de Jaguaribe em período de seca, redução do nível de saúde pública e na qualidade do meio ambiente, dessalinização de água do mar, aumento na concentração de sais e temperatura da água do mar, redução da biota e aumento da pobreza na comunidade tradicional, e da água de reuso, maior produção de lodo, aumento das emissões de gases de efeito estufa e possível contaminação do solo e redução dos níveis de saúde pública. Como limitações, nós temos o trabalho não capturou a magnitude, não aplicou o diagrama de toque-fluxo para simular o comportamento das variáveis ao longo do tempo, e não houve consulta, não houve entrevista com as comunidades tradicionais da região do Ceará, essas que serão as principais impactadas. Faltou um obrigado aí, né? Então, obrigado. Muito bem, essa foi a apresentação do Luiz Matheus. Eu vou abrir aqui a sessão da discussão para Patrícia Taeco, eu vou cronometrar 8 minutos, tudo bem? Tudo bem. Assim, antes de eu começar a falar, eu queria saber se alguém tem algum comentário, se alguém quer fazer alguma observação, já que é uma sessão aberta, né? Quem quiser participar, a gente fica à vontade, tá? Se não, eu queria entender um pouco, Luiz, que daí você falou, né? Porque a minha primeira pergunta ia ser se você tinha chegado até o ponto da simulação. Você podia contar para a gente um pouco? Essa simulação que eu estou perguntando para ele, gente, é parte do método de dinâmica de sistemas, né? Que é aquele CLD, aqueles loops que ele construiu, aquilo apoia fazer uma simulação para uma tomada de decisão, né? E o Luiz chegou nisso, ele estava contando para mim que chegou nisso na dissertação de mestrado, certo, Luiz? Certo, exato. E, bom, assim, eu cheguei a fazer o diagrama de estoque-fluxo, né? Pelo Stella Software. E, bom, o que eu posso dizer é que eu mudei um pouco a abordagem da dissertação. Esse é um pedaço da dissertação, e aí eu estava bem focado na questão dos impactos socioecológicos, mas aí depois eu comecei a estudar as opções de água segundo dois fatores: disponibilidade e gestão dos resíduos. E dentro das simulações, eu faço a simulação do business as usual, que eu construo a partir das entrevistas. Eu fiz mais entrevistas para a dissertação e continuo fazendo mais entrevistas para uma provável publicação. É, e a partir dessas entrevistas, a partir da análise dos documentos, eu consegui retirar parâmetros, montar um sistema, e do CLD, né? Montar o sistema e verificar qual era o business as usual, que vai ser por dessalinização de água do mar. E aí eu consegui quantificar ao longo do tempo a quantidade de salmoura, a quantidade de hidrogênio verde produzido. Depois disso, eu fiz um teste de sensibilidade. No teste de sensibilidade, eu rodei 200 cenários com 4 variáveis, 3 variáveis na realidade, que eu identifiquei que são importantes para a modelagem.
que era a capacidade inicial da água de reuso, porque o governo pretende ter mais em pouca quantidade, capacidade inicial da dessalinização de água do mar, a fração de água que vai para o sistema de resfriamento e a eficiência do eletrolisador. Foram quatro. Dessas quatro variáveis, com os 200 cenários, eu extraí, fiz uma análise multivariada, uma regressão linear múltipla, e aí descobri que o fator mais importante é o resfriamento, né? Se você mandar muita água para resfriamento do sistema, vai, obviamente, ter menos água para a produção de hidrogênio verde, e aí você vai produzir mais salmoura por menos quantidade de hidrogênio verde. Depois eu rodei só com água de reuso e vi que a água de reuso ela tem disponibilidade e tem uma gestão de resíduos mais fácil, e eu termino a dissertação, né, com um diagrama envolvendo sistema social, tecnológico e ecológico, devido às simulações. Eu não sei, eu espero ter te respondido. Aham. Sim, 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 respondeu. Porque é isso, né? Quando a gente vai chegando na parte da simulação, a gente precisa funilar um pouco, né? E eu tinha achado bem interessante quando você colocou ali os três impactos, da água de reservatório, de salinização e água de reuso. Eu pensei, nossa, cada um desses daria para ser o foco do objetivo de um sistema para uma simulação diferente, né? É, E assim, meus comentários agora são pensando nesse futuro, né? Porque a dissertação está pronta, né? Então a gente já considera esse capítulo quase fechado. Mas assim, uma recomendação que eu daria para você é pensar em apresentar a sua dissertação na Conferência Internacional de Dinâmica de uhum. Sistemas. Já está Eu já pensando estou nisso? monitorando, já. Vai ser na Noruega, né? E Uhum. assim, aplique para bolsa, porque ali eles têm umas bolsas Summer School, que daí assim, você pode tirar dúvidas sobre eventuais dúvidas, porque a gente tem muitas dúvidas e aqui no Brasil a gente não tem muito a quem correr, né? E Eu, eles têm um programa de mentoring, é, que daí você apresenta o teu modelo. Tipo, o meu mentor foi o Karim, que é o da Stella, né? O CEO da uhum. Stella. Então, Uhum. assim, você tem a oportunidade de ter mentores, assim, que realmente vão te ajudar, né, a melhorar os modelos especificamente. Eu posso fazer um comentário em relação a isso, porque assim, eu tenho um mentor, é o Ivan Taylor, da System Dynamics Society, e eu Ah, fui bolsista do Introductory Track que aconteceu esse ano, da Summer School. legal. Então, você já passou por esses caminhos. Então tá. Já, assim, foi excelente, assim, foi primordial ter passado por esses caminhos, ter a mentoria, ter as aulas, porque só com leitura de livros e artigos você não consegue aprender. Por mais que o Sterman tente ali, né, você vê o esforço dele, O mas Ford não. também, mas não tem condição. Dugan, né? É, Está enorme, mas não dá. aham, Tem que ter já practitioners te ajudando porque o modo de pensar é diferente, né? aham, Eu já modelei assim, análises estatísticas, structural equation modeling, etc. E tipo, o modo de pensar é realmente muito diferente. é. E o que vai acontecer, assim, não sei se você já se deparou com isso, mas assim, em termos de produção acadêmica, a dinâmica de sistemas é um método que ele tem alguns desafios para a produção acadêmica nos journals de administração, né? Então, assim, os journals que eu já vi, assim, pensando daí já em artigo, então já passamos pela conferência, já vamos ali para o artigo. E é interessante você procurar journals que tenham papers que usaram a dinâmica de sistemas, porque tem muitos que eles não têm nem avaliadores. Então, daí, quando eles se deparam com um paper que não tem um avaliador da dinâmica de sistemas, né, já acontece ali uma rejeição, às Infiltragem. vezes. E no Journal de Dinâmica de Sistemas, ali eles falam os testes que você precisa realizar no seu modelo, que aquilo eu achei bem, bem explicativo, assim, né? Você consegue entender quais são os testes que o teu modelo precisa passar para você submeter para aquele journal. Enfim,
É Meus interessante. comentários são mais nessa linha, assim, da dinâmica de sistemas, mas eu achei muito interessante, achei o tema super relevante e vai ser muito legal, assim, você poder discutir também com o pessoal de outros países, né? Porque, assim, processos de dessalinização, por exemplo, existem em vários outros países, né? Eles vão poder trazer inputs para você que eu acho que vão ser bem legais, né? Não, com certeza. Assim, eu já cheguei a conversar com pessoas de outros países. Tem uma universidade que eu gosto bastante, né? Mas foram conversas assim, mais informais, a Universidade de Amsterdã. Tem uma professora Uhum. lá que até utiliza a Elizabeth Kruger. Eu a conheci e utilizo bastante na minha dissertação, na discussão e tal. E aí ela deu uns insights interessantes, porque eu utilizo o frame dela dentro da dinâmica de sistemas, né? Então, eu acho que fica Aham. é sempre bom participar de congresso, é sempre bom ter gente qualificada dando direções para o seu trabalho, porque aí você consegue crescer mais e ajudar a ciência a crescer também. É, e nessa história de dessalinização, assim, eu imagino o pessoal de Israel, eles estão anos-luz ali na frente, né? Então, até a gestão dos resíduos, assim, eles devem ter bastante coisa já estudada, né, a respeito. Enfim, parabéns. Obrigado. Desejo sorte na tua defesa na semana que vem. Também. Obrigado. Parabéns, Luiz. Muito bom o tema aí. Eu sei que o tempo acabou, né? Mas aí é um assunto bem relevante, interessante, né? O que está no auge agora, né? O hidrogênio verde. E é isso. Parabéns e sucesso aí na tua defesa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, professora Adeli? Como vai? Olá, Desculpe que eu ingressei no meio da sessão. Em que estágio que vocês estão? boa tarde, professor. É Alvair, né, seu nome? Isso. Pronto, a gente teve agora a primeira apresentação, terminou agora, e Ah, e aí não começaram ainda então. somente uma, já foi uma. Vamos para a segunda agora. Ah, perdão, obrigado. A nossa moderadora está aqui, a Patrícia Taeco, professora, tá certo? E aí a dinâmica é, eu apresento o vídeo de vocês e depois uma discussão de 8 minutos. E agora eu vou concluir a apresentação do Luiz Matheus, né? Também aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo trabalho dele. Estão me ouvindo? Pronto. Então, Luiz Matheus, parabéns. O tema realmente é relevante, como a gente já vem conversando, eu também estudo um pouco sobre isso e venho aqui tentando encontrar alguns caminhos. Eu acho que a gente pode trocar umas figurinhas também sobre o assunto. Esse seu artigo falou sobre impactos, mas eu percebi que eles foram mais impactos de preocupações, né? Assim, de como começar essa cadeia nova, de possíveis impactos negativos, e talvez fosse interessante, de repente, fazer um comparativo com a energia que hoje é utilizada. Né? Se estamos pensando numa energia nova que vai resolver alguns problemas, até que ponto essa nova energia pode estar melhor, né, em termos de impactos em relação ao que se tem hoje. Seria uma sugestão, né, para aprimorar ainda mais esse artigo que já ficou muito bom, porque a metodologia foi muito diferenciada, né? Parabéns. Eu vou aqui agora compartilhar a apresentação do Marcelo Macedo. Só um momentinho. Olá a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Macedo Guimarães. Eu vou apresentar o artigo enviado ao CMA de 2023 na temática Desenvolvimento Sustentável e os ODS, cujo título é Integração da Floresta ao Nexo Água, Energia e Alimento na Reserva Extrativista Lago do Cunhã, no município de Porto Velho. Como outra autora, temos a professora a doutora Marilúcia Paz de Souza. Bem, contextualizando um pouco, a abordagem do Nexo Água, Energia e Alimento se consolidou na última década em torno de preocupações como as tendências mundiais de crescimento populacional e de aumento de consumo. Então, o Nexo surge como uma forma de planejamento e gestão de recursos, destacando a necessidade de melhorar a eficiência,
Até então, o Nexo traz como sua teoria que os modelos vigentes para promover a gestão setorial destes recursos não eram efetivos para garantir a maior nível de segurança. Então, a gente tem na literatura um aumento crescente de 2011 para cá de estudos que falam sobre Nexo. Mas a gente viu que faltam estudos que abordam o Nexo em área de conservação ambiental, né? Principalmente em reservas extrativistas, porque essas reservas extrativistas ela promove a conservação ambiental, mais o desenvolvimento econômico com sua inclusão social. A brasileira concentra-se grande parte das unidades de conservação e é uma região vista com abundância de recursos naturais. Então, a análise de uma área protegida permitirá o desenvolvimento de conhecimento acionável para a solução de problemas existentes nessas regiões. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar a integração da floresta ao nexo água, energia e alimento, um nexo tradicional, né, em uma unidade de conservação na Amazônia, a partir das interações da reserva extrativista Lago do Cunhã, no município de Porto Velho, que seria o nosso locus de estudo. Bem, como referencial teórico, a gente tem a abordagem do nexo, água, energia e alimento. As bases conceituais dessa abordagem teve início em 2011 na Alemanha. É uma abordagem que tem uma visão sistêmica, que reconhece as interdependências inerentes dos setores de água, energia e alimento para o uso dos recursos. Então, o objetivo dessa abordagem é gerar uma estrutura integradora a fim de medir e monitorar a segurança dos recursos. Então, é uma abordagem complexa e interdependente, não sendo favorável pensar nesses setores de forma individual. Então, a abordagem... Bem, a gente trouxe para o referencial teórico mais o item ao nexo tradicional, que é o elemento floresta, né? Então, a floresta pode ser naturais, maduras, secundária, plantadas, monitoradas e manejadas, como qualquer outro recurso natural. Mello e seus colegas, eles afirmam que a interconexão da floresta com o vínculo de água, alimento e energia, ele traz mais benefício e bem-estar ao ser humano, e isso que pode ser avaliado a nível global e principalmente a nível local. Então, ao reexaminar o valor das florestas ao nexo, água, energia e alimento, é possível encontrar um equilíbrio e alcançar um estilo de vida mais sustentável. Então, aqui na figura 1, Mello e seus colegas no trabalho de 2021, ele traz essa interconexão, né, dos 4 elementos e no centro o bem-estar humano. Esse bem-estar está associado aos 4 elementos. Sem os 4 elementos, a sociedade acaba não tendo uma qualidade de vida melhor. Falando um pouco da metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, ela foi classificada como exploratória e descritiva. Como estratégia de pesquisa, utilizamos um estudo de caso em uma unidade de conservação ambiental, né, de uso sustentável na Amazônia. Utilizamos uma pesquisa documental, fizemos uma entrevista semi-estruturada com 59 questões para 16 pessoas que representavam as famílias, né, nos dias 22 e 23 de outubro de 2022. E a pesquisa, por se tratar de uma unidade de conservação, teve a autorização pelo ICMBio. Indo para a análise e discussão dos resultados, percebe-se nas respostas do entrevistado uma vinculação da floresta ao nexo água, energia e alimento, as quais são exploradas de diversas maneiras pelos moradores e extrativistas na região. Os respondentes afirmam que a floresta da Resex contribui com a disponibilidade hídrica e possui uma relação direta com a qualidade da água, contribuindo com o ciclo hidrológico, com a purificação da água e evitando a desertificação na reserva. Ao verificar a interrelação entre recursos energéticos e florestais, todos os entrevistados expõem a utilização de madeira proveniente da floresta para a geração de fogo, com o objetivo de preparar alimentos de sua família e na produção e comercialização dos produtos existentes na reserva. Como exemplo, a cadeia da farinha. Já a interrelação entre alimento e floresta é perceptível na fala do respondente e nas próprias cadeias existentes na região, ou seja,
existe a cadeia produtiva da castanha, cadeia produtiva de frutas, né, como o açaí, banana, acerola e cupuaçu. Em relação ao percentual de participação da floresta em relação às cadeias produtivas, os respondentes afirmam que a floresta contribui com 20% do trabalho daquela região. Aqui na figura 3, a gente traz o framework da pesquisa. A gente sai de um ambiente geral com 3 elementos, que é água, energia e alimento, e a gente vai para um estudo de caso e acrescenta mais o item, que seria a floresta. Então, a gente consegue enxergar como o Nexus funciona dessa determinada regex com os 4 elementos, como um contribui diretamente com o outro, e isso traz uma contribuição para a gente enxergar o que pode ser melhorado como política pública naquela região, e além disso contribui com um quadro teórico, né, com um nexo com 4 elementos, que seria água, energia, alimento e floresta, num ambiente amazônico. Considerações finais. A abordagem de nexo mostrou-se adequada ao contexto de uma unidade de conservação, ao demonstrar a importância de tratar os elementos água, energia, alimento e floresta de forma integrada, buscando um maior nível de sustentabilidade na exploração desses recursos. Os resultados demonstram que manter os recursos florestais, a melhoria na qualidade da água, uma interferência direta nos recursos hídricos, controle da erosão, resiliência contra a seca e inundações, e a floresta contribui com o fornecimento da biomassa, né, o fornecimento de energia para o preparo de alimentos e comercialização dos produtos dos moradores dessa reserva. Além disso, para uma segurança alimentar, né? A floresta fornece alimento aos extrativistas e a própria comercialização. Verificou-se também uma necessidade de maior gestão para a conservação da floresta, proteção da quantidade e qualidade dos rios existentes na região e a proteção e preservação do ecossistema aquático e agrícola existente nessa reserva. Então, incluir a floresta ao nexo água, energia e alimento em uma área de conservação ambiental deixa a abordagem mais fortalecida e a sua análise contribui com o desenvolvimento de economias locais. Por fim, as referências utilizadas no trabalho. Estamos à disposição de todos e obrigado pela atenção. Pronto, concluída a apresentação do Marcelo, eu abro aqui a discussão com a professora Patrícia. Certo. Não sei se alguém quiser participar, quer fazer algum comentário. Eu posso fazer um comentário para. Queria primeiro parabenizar a licença, né? Queria parabenizar o Marcelo. Um esforço de 16 entrevistas, com certeza é muito, e também na região, assim, regiões de floresta, né? Você não é tão fácil de acessar às vezes, então com certeza tem um esforço muito grande. O que eu acho interessante, né, o ponto, como eu estudo bastante sobre energia e água, o que me chamou mais a atenção foi a questão da energia e o uso de madeira para poder fazer fogo, enfim. E eu fiquei pensando, enquanto a gente está falando de uma transição energética de uma matriz de alta emissão de carbono para uma matriz de baixo carbono, essas pessoas ainda não passaram nem pela primeira transição energética, né, que é a utilização de biomassa para a utilização de gás, por exemplo. Então, existem questões que a gente tem que entender sobre pobreza energética e como que esse nexus ele pode ser gerido para poder reduzir questões de pobreza energética e de redução da poluição da água e de mudanças do ciclo hidrológico que a gente faz quando desmata, quando, enfim, etc. Ô, Luiz, obrigado, tá? Realmente, porque assim, a gente fez uma apresentação em 8 minutos e eu deixei para fazer a apresentação segunda-feira correndo no aeroporto e, enfim. Mas, assim, realmente, quando eu estava vendo o teu trabalho, né, eu li, e na tua apresentação agora eu vi, né, poxa, tu tá numa visão lá na frente e eu estou estudando algo ainda rudimentar, ou seja, ainda no início ainda
Mas, assim, para essas regiões, no caso, ela é uma região que fica a 130 quilômetros da capital, né? E aí, para chegar lá, a gente tem uma parte que é de estrada, tudinho, a gente tem que ter uma balsa. E para fazer toda essa parte, que não deu de apresentar nem um mapinha, não deu, porque cai do tempo. E para chegar nessas 16 pessoas é realmente complicado, porque para chegar tem que ser de barco, não tem rua, não tem nada, é só mesmo barco mesmo, aquela embarcação e tu vai de voadeira, pã, chega numa comunidade. E aí, aí tu vê realmente, lá tem energia, só que a energia ainda é a diesel, ainda não é solar, não é hidrelétrica, e ainda a prática do fogo, né, para desenvolvimento dessa região de cadeias produtivas. Então, é uma região, é uma reserva extrativista que produz para a subsistência dessa população, que são mais ou menos 400 pessoas, 80 famílias. Então, eu consegui entrevistar 16 dessas 80 famílias. Uhum. Você tem uma excelente amostragem, eu diria, né? Parabéns. E pegando o gancho agora do comentário de vocês, assim, tem vários estudos agora que eles estão focando nessas nossas características mais locais e regionais que diferenciam, né, a forma de gestão, porque como eu falei antes, né, meu estudo foi sobre a Amazônia. E às vezes, quando você menciona assim, a Amazônia, em alguns países, para preservação ambiental, o que eles fazem é isolar a área e é, coibir, né, a entrada de pessoas. Mas no caso aqui do Brasil e vários outros países, né, que são países com florestas tropicais, as pessoas realmente vivem lá, então não tem como você separar uma coisa da outra. Então eu acho muito legal quando surgem essas ideias que são características locais e elas às vezes têm uma contribuição acadêmica muito rica, né, porque o que é um sistema isolado, que de repente o social está isolado do ambiental, acaba tendo uma visão já estabelecida, né? E essa mistura, né, esses fatores, eles combinados, que é essa visão sistêmica exatamente, ela pode trazer realmente contribuições interessantes. Sobre o seu trabalho, Marcelo, assim, pensando na sequência agora, né? O que viria depois, caso você tenha interesse de publicar, de mandar para um artigo para uma revista, uma parte que eu achei interessante do teu trabalho é porque, assim, como ela trata, tem essa visão sistêmica, o foco são nas relações ou inter-relações entre entre o nexo, né, e floresta, né? E o que seria interessante é se você conseguisse agora classificar, dar alguma forma de classificação que às vezes vem da entrevista mesmo, para essas interrelações. Então, por exemplo, quando a gente tem uma interrelação ali, floresta e alimento, no momento que a pessoa está dando uma entrevista ou você está estudando mesmo na literatura, isso pode aparecer como uma tensão, como uma sinergia, como um tema de relação de poder, né? Então, esse tipo de uma segunda classificação ela vai te trazer depois, quando combinados, né? Ela pode te trazer uma visão interessante sobre o funcionamento dessa integração, esse processo de integração dos elementos do Nexo. Não sei se eu fui clara. Não, a gente fez, como eu até falei antes da apresentação, isso foi só um início da dissertação. Talvez é a primeira etapa do objetivo específico. O Aham, segundo objetivo específico da dissertação foi fazer essa inter-relação individual, né? Fazer essa uhum, inter-relação com água e floresta, floresta, alimento, e fazer junto com os entrevistados, eles também enxergarem a relação, o que um interfere no outro. Ah, se eu vou fazer, apesar de ser uma reserva de extrativista, mas ela tem todos os seus critérios de manejo que não pode ser feito certas coisas, né? Então, uhum. dentro do que eles sabem que eles estão numa uma unidade de conservação, o que que eles faziam, né? Então, a gente conseguiu tabular, fazer toda essa interferência. Ah, eles fazem isso com um elemento tal e interferem nisso. E a gente mostrava para eles, ó,
tá vendo aqui? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Para eles Aham, entenderem melhor como é que funciona, qual era a abordagem do trabalho, da dissertação. Também trazer o resultado, né, dos 4 elementos relacionados, né? Só que nesse trabalho, para o SEMEAD, foi só um aham, item, foi só a parte geral, a parte basicamente ali de conceitos aham, conceito trazendo a abordagem Nexus tradicional, essa abordagem ela tem mais as publicações, os estudos em área urbana, em contexto urbano, em grandes cidades, em grandes metrópoles. Então, a gente trouxe lá uma abordagem para a Amazônia, né? Então, aham, a gente viu esse gap na literatura, a gente trouxe na Amazônia, só que pensar o nexo na Amazônia é também pensar como floresta, porque sim, é todo esse contexto que você colocou, né? Então, aham, para fora, a floresta é separada do social, né? No aham, Brasil, na Amazônia, não, né? A Amazônia toda, ou seja, eu tenho que ir atrás desse pessoal para entender que eles pensam, né? E o é, que a gente pode contribuir de políticas, né? Para aham. local, né? Então, é uma abordagem que tem como fazer uma abordagem macro e micro. Então, a gente trabalhou na abordagem micro, localmente. Certo, certo. E vocês estão pensando em publicar? Como que vocês esperam assim de? A gente já submeteu. Esse aqui é o terceiro artigo do Congresso, né? Ou seja, foram 3 objetivos específicos, 4, aliás. Então, foram fatiados em 4 e um foi para publicação da dissertação, né? E aí ele está para Uhum. sair, está na fase final de ajustes, né? De parecerista, né? Que a revista mandou para alguns pareceristas. E a gente está aguardando a publicação. Ah, legal, certo. Então tá, parabéns, Marcelo. Obrigado, professora. Bom, Marcelo, também lhe parabenizo, agradeço também a participação aí do Luiz Mateus e da professora Patrícia, tenho certeza que foram relevantes, porque falaram sobre a sua amostra e a quantidade de entrevistas, teve todo um esforço, e você já está demonstrando que tem vários congressos aí que você está publicando, e em breve talvez nas revistas aí também. E aí a professora Patrícia, ela é muito conhecedora da região, né? Eu acho que a tese dela foi lá na Amazônia, e é muito interessante isso, essa troca, né? A gente tem aqui ideias que vêm lá do norte, aqui do nordeste, do sul, do sudeste, e essa sessão do SEMEAD, ela é importante para isso, né? Então, eu ressalto, agradeço, e acho também que esse seu framework aí no final, eu também achei ele bastante interessante. Tá certo? Aí é o seguinte, eu vi que o terceiro participante que tinha entrado não conseguiu ficar porque a internet dele estava com instabilidade, né? Ele colocou aqui no chat. Não sei se, assim, vamos deixar aberto para ele voltar, Patrícia, o que é que você acha? Eu coloquei aqui o link de avaliação da sessão, que é uma das etapas que tem que ser feita pelos participantes. Então, eu já adiantei, coloquei aqui para a gente já ir ganhando tempo. E a gente também pode usar esse tempo para ampliar a discussão, caso queiram. Vocês viram aí o link no chat, pessoal? Sim, já respondi também. Pronto. Agradeço, porque faz parte aí do nosso É, cronograma. eu já participei como, nem não lembro, era debatedor na época. Pronto. Eu já fui debatedor, então eu sei a importância. Pois é. Então, toda sessão a gente tem que estar avaliando todos que participam. Inclusive, eu acho que a Liliana está aqui, tem mais alguém? O Marcelo, com certeza. E nós também, Patrícia. E a última tarefa da nossa moderadora Pronto, aí, avaliei. bom, excelente, obrigada, é, é fazer também a ficha de moderação. Quando concluir a sessão aqui, lá na sua tela do sistema, Patrícia, tem uma ficha para ser preenchida. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu lhe ajudo, tá certo? Certo. Aí eu deixo a seu critério, como é que a gente conduz agora. Se a gente aguarda, ou se você quer
ampliar alguma discussão. Na verdade, acho que a gente podia discutir mais um pouco. Acho que faltou um pouco de tempo ali para o do Marcelo, porque a partir do princípio que ele ainda não tinha feito algumas coisas que ele já tinha avançado, mas eu queria entender do Marcelo daí Então, como pronto. é que foi, como é que está essa publicação, em que periódico, quais Ah, foram os legal, resultados professora. da pesquisa, Tá, contar um pouco assim, mais assim do nível atual, né? só explicar. Como o trabalho ele é, dentro dessa reserva extrativista, né? Então, eu estou com dois artigos já encaminhado, né? Um é dentro da dissertação, eu trato de uma cadeia produtiva, que nessa reserva extrativista tem a cadeia produtiva da carne de jacaré. Então, é, eu passei pelo jacaré, gente, bem legal. E aí dentro da cadeia produtiva da carne de jacaré, ela está submetida na Arla, né? Um periódico na Arla, então ela também está na fase final de parecerista. Já o título mesmo da dissertação, ela está na Gestão em Sociedade, que é uma A2. E aí ela também passou pela primeiro crivo lá, aquela coisa toda, e estou aguardando a resposta, né? Da, como é que vai ficar, porque já pediram algumas correções, mas assim, bem legal, né, que dentro de uma pesquisa, de uma área de reserva de conservação, uma área de conservação, tu consegue abrir o leque, né, ter várias ideias ali e, uma cadeia produtiva da carne de bacalhau, vou fazer um artigo sobre isso, vou fazer sobre a relação socioambiental da região, a gente consegue. Só que é aquela coisa, né? Eu fiz basicamente os trabalhos do mestrado voltado já, linkando com a dissertação, né? Que aí eu consegui fazer, no final, juntar os trabalhos, né? Os artigos que eu publiquei de cadeias, né? De Uhum, cadeias as cadeias de valor, as cadeias de suprimento da região, né? Da reserva, e fiz uma consolidação final. Aí uhum. tá nesse estágio aí, as publicações, né? A tua defesa foi em artigos, Não, a a minha tua defesa dissertação. não foi em artigo. É Foi que já a foi, dissertação. isso, foi defesa mesmo, né? Aham, Mas aí eu fui trabalhando já com artigos para mim, no em final, paralelo. consolidar. Aham, Isso, exatamente. aham. Sim, porque assim, a sensação que dá é que ele direciona para vários temas, né? Como a gente só leu até a parte ali desses temas conceituais do Nex, Uhum. não deu para entender para que caminho foi, mas assim, ele pode tanto falar das tensões nessas cadeias. Isso é uma coisa que tem se falado muito em sustentabilidade, porque é aquilo. Tem a Slavinsky, ela é uma autora que ela diz assim que para trabalhar sério com sustentabilidade, a gente tem que trabalhar com conflitos. E eu acho isso super interessante, assim, né? Porque todos os temas de sustentabilidade, eles têm situações, assim, socioambientais, econômicas conflituosas mesmo. E, assim, é lidar com esses conflitos de uma forma pacífica, uma forma integradora, que é o interessante, né? É, dentro do trabalho a gente fez essa divisão entre a sustentabilidade social e econômica, né, e a ambiental, Hum, né? E aí a uhum, gente trabalhou nessa parte da inter-relação, mas observando os impactos com os ODS, né? Também a gente tentou trabalhar dentro dessa parte para tentar fazer uma classificação. A gente fez uma classificação para analisar aquela reserva extrativista dentro da ótica dos ODS também. Então, foi mais uhum, uma linha de ação que a gente fez, né? Trabalhando lá os 17 ODS, tentar fazer essa classificação. Por isso que o Luiz estava falando da energia. A energia, a gente fez uma análise da energia, porque eles usam a madeira como energia, né? Então, na teoria, na literatura, fala lá nos primórdios, lá que
da preparo da alimentação e eles praticam isso até hoje. Então, nessas 16 casas que eu fui, tava lá a fogueira, cozinhando lá, Uhum. ou seja, a mesma tendo uma energia que eles têm a diesel, só que não está disponível o tempo todo, né? Então, Uhum. ela vai pelo rio todinho, aí às vezes a árvore cai, quebra lá a parte do fio, então eles ficam 2, 3 dias sem energia. Mas em compensação tem o outro link. Ah, mas por que que a gente não coloca energia solar? Mas isso a gente colocou dentro do trabalho como sugestões, né? E aí, é aquela coisa, né? Igual a professora estava falando, a Patrícia estava falando, a gente começa a olhar, a gente enxerga N maneiras da parte Uhum. social sustentável, né? De poder trabalhar. Só que aí, assim, a base principal da dissertação era o Nexus, né? Trazer o Nexus tradicional, né, do ambiente urbano para um ambiente amazônico, né, de reservas. E aí, para tentar dar subsídio também para outras pesquisas, né? E aí a gente trabalhou nesse sentido. Uhum. Enfim, professor, é Sim. muito. Porque não sei se vocês têm também intenção, né, de doutorado, porque acho que essa é a grande, o que é demandado mais no doutorado, né, que é justamente inserir na nossa pesquisa algum tipo de teoria, né, teoria assim, porque ali o que, em ambos os trabalhos, né, do Luiz e do Marcelo, o que a gente tem muito claro são os conceitos, né, e é conectar isso com alguma teoria. E é justamente essas inter-relações que acabam direcionando o quê? Qual é a teoria que você vai usar, né? Teoria de stakeholders, teorias de... no teu caso, tem muita história de inter-relação com governo, né? Você falou políticas públicas, eu não sei se chega nesse nível ou é só na gestão local ali mesmo, né? Quando a gente fala de unidade de conservação, a gente está falando de uma política pública, né? Então, às vezes, tem essas inter-relações entre as políticas, que existem teorias que podem trabalhar isso, né? Como que as políticas se relacionam no nível local, enfim. É interessante, então, o dia que vocês decidirem fazer o doutorado, né? Esse ponto de pensar, ok, agora, né? Como que a gente vai conectar isso de uma forma a incluir uma teoria é importante. Enfim. Você tem planos de doutorado? Vocês têm, Marcelo e Luiz? Eu tenho, professora. Acho que pro ano que vem, né, tem aqui na universidade, a gente não tem doutorado em administração, mas a gente tem desenvolvimento regional, que acaba Uhum, abarcando também parte aí das teorias da administração, né? Mas uhum, eu tenho sim. Eu tenho interesse em doutorado, provavelmente vou tentar fora, né? E, uhum. bom, tava vendo opções também em Floripa, mas ainda não decidi o que eu vou fazer. Mas tenho interesses principalmente para trabalhar com dinâmica de sistemas e mudanças climáticas. Ah, legal, bacana. Então, sucesso para vocês, né? Aqui em Floripa tem uns professores, eu passei ali meu contato, né? Depois, se você quiser, tem um pessoal que faz parte do grupo de Dinâmica de Sistemas, e eu sei que eles, vários estão vinculados a universidades, né? Na administração, um pouco menos, mas, assim, tem muita gente que está na engenharia, e daí Não eles sei se são focados você, realmente. não sei se você conhece o professor Maurício Maldonado. Ah, sim, é bem dele que eu estava pensando. Ele tá na minha É. banca e ele é parceiro do meu laboratório. A gente tem uns dois Ah, que projetos legal. agora. Pô, Hum. eu quis estudar dinâmica de sistemas, a Mônica, né, que a Adele conhece. É um mundo pequeno, né? A Adele foi orientando a Mônica. A Mônica conhece o Maurício, e aí ela convidou o professor Maurício para ser da minha banca, e aí a gente submeteu projetos juntos, aí foram aprovados, tá? Ah, legal. Muito Não, legal. então tá, então já está conectado. Obrigado. Aí depois eu te mando um e-mail para a gente conversar um pouco sobre a SDS, enfim. Bom, Perfeito, combinado. obrigado. Obrigada a vocês, gente. Parabéns pelos trabalhos. É, Adele, eu não sei, já que a gente não tem os outros autores, acho que a gente pode encerrar a sessão, né? Porque alguém quer É, comentar alguma coisa? a sessão estava prevista para ir até 4h30, mas nós teríamos mais dois trabalhos. Aí o que É, acontece é que um não apareceu de modo algum e teve um que entrou, né?
e disse aqui no chat que ia voltar quando a internet funcionasse. Mas, infelizmente, até agora ele não conseguiu. Aí fica realmente complicado, né? Porque tem a questão do horário. Aham. O que eu posso fazer é ficar aqui pelo menos mais um tempo, caso os colegas queiram sair, né? De repente, ficar mais um tempo aguardando pelo menos uns 10 minutos, e como é o nome dele? Eu esqueci. O professor Alvair Silveira, que ele pediu para voltar. Uhum. Mas, assim, também aproveitando, antes de encerrar aqui os minutinhos finais, eu também quero agradecer pela participação. É uma sessão que, por ocasião do momento, foi interessante, porque todos puderam contribuir de forma mais direta. Se tivessem todos os trabalhos, tinha sobrado menos tempo, né, para essa discussão aqui. Então, eu vi que a gente trocou algumas ideias relevantes. O Luiz Matheus falou sobre o hidrogênio verde, que é uma energia totalmente inovadora e promissora, porque no estado do Ceará está sendo construída aí o hub de hidrogênio verde, com a intenção de exportar, principalmente para a Europa, né? Mas a ideia principal é exportar. E aí estão sendo feitos muitos estudos nessa área. Por isso que eu até dei como sugestão para ele, para justificar, mas eu acredito que é porque foi um pedaço da dissertação dele. Aqui o espaço é muito pequeno, né, no artigo, só são 16 páginas, aí fica difícil de pegar o que é que tem de melhor na nossa dissertação. E aí eu disse assim, não, ele falou muito das preocupações, e é importante, é necessário falar para que não seja uma transição irresponsável, como ele disse. Mas a gente também tem que justificar o lado positivo, né? Eu acho que seria interessante fazer esse contraponto até para convencer o pessoal das revistas a aprovarem, né? Para eles não olharem só uma perspectiva, ter os dois lados, sempre eu penso que seja interessante. O que é que você acha, Luiz? É porque assim, que é muito bom, tem muita gente falando, sabe? E me preocupa quando eu vejo. Tem uma frase nas Rodrigues que eu gosto muito, que é toda unanimidade é burra. E quando eu vejo assim, eu não tô falando que é burrice e tal, mas que quando eu vejo muita gente falando só que uma coisa só tem lados positivos, e eu fiz um outro artigo com os amigos meus, analisando notícias, né? E ninguém fala de impactos socioecológicos, ninguém fala que isso pode ocasionar uma acidificação, aumentar a salinidade no mar. Sempre se vende como se fosse um mar de rosas, a solução Com de certeza, tudo. é E a gente verdade. tem muito artigo, e como você disse, não consegui colocar, mas na minha dissertação eu falo que o hidrogênio verde tem potencial, etc, etc. Mas é como o Solvacol diz, né? As energias renováveis, elas têm potencial não só para ocasionar aumentar os impactos do business as usual, como criar novos impactos. Se você não tiver cuidado, e tem uma frase do Einstein que eu também gosto muito, que é que você não pode resolver seus problemas com a mesma lógica que tu usou para criá-los. E aí, a dessalinização, por exemplo, de água do mar, seria utilizando a mesma lógica. Você não colocar a economia circular, seguir na economia linear, não dar voz para as comunidades tradicionais, enfim, e eu quis trazer mais esse aspecto crítico. Na dissertação eu trago também os lados bons do hidrogênio, e eu não sou contra o hidrogênio, não sou contra a transição energética. Pelo contrário, eu acho que tem que acontecer, senão a gente vai destruir o mundo mais cedo. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar bem crítico para evitar que side effects aconteçam, né? Porque senão Uhum. segue a mesma lógica. E aí, E até como orientação mesmo, né, para o business as usual, assim, porque, por exemplo, a história da energia eólica, semana passada que eu recebi uma reportagem falando do polo de Borborema, lá na Paraíba, né, que o nível de rejeição à energia eólica está tão grande que a comunidade não quer que as operadoras se instalem, continuem se instalando. E assim, é um erro que as empresas cometeram, que o pessoal da hidrelétrica já cometeu, né? O pessoal de outras energias renováveis já cometeu esse mesmo erro, de chegar na comunidade sem conversar com eles, né? Achando que é uma energia
como você colocou, né, Matheus, é ecológico, é sustentável, mas esquece de conversar, da gestão de stakeholders. E agora o nível de rejeição está tão alto que eles estão pressionando as prefeituras para não deixar que as empresas de energia eólica entrem, continuem ou entrem novas empresas na região, né? E Eu fui assim, na, aí. eu fui na audiência pública da Fortescue, né? Que é a empresa que está mais avançada, se não me engano, eles até conseguiram licença de instalação lá no PECEM. E aí, Uhum, na audiência pública, a gente viu assim, um contraponto grande. Tinha pessoas da comunidade lá, né? Enfim, e eles disseram, eles não entendiam bem como é que a empresa ia produzir energia e eles iam utilizar energia para produzir energia, iam utilizar água para produzir energia, sendo que por semana eles só têm água e energia durante 3 dias na semana. Então, assim, como assim? Eles vão produzir energia, mandar para fora, tá aqui do meu lado, a 2 km, e eu não vou usar essa energia, eu não vou. E aí eles foram claros lá, né? Tem no YouTube isso aí, tipo, no YouTube da CEMAS. A pessoa lá dizendo, essa energia ela é para exportação, tal, 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 a gente não pode tomar o lugar do poder público, aí também o poder público, eu trago isso na dissertação, né? Tipo, em relação à água de reuso. Faz 10 anos que se fala de água de reuso no Ceará. Vamos usar água de reuso, vamos abastecer o sítio. Mas não tem. uhum, Tem uma lei que permite a água de reuso para uso industrial, mas não tem. Não se vê ações concretas. E aí tem toda a questão, né? Quem vai pagar essa conta? Se tem um uhum. investidor, se vai ser o contribuinte, enfim. E aí você vê uma inação em relação a isso. Quando na verdade você só está pegando, tipo, às vezes, né? Eu acho que muitas vezes a gente está pegando hidrogênio, bota uma roupinha de sustentabilidade nele, vende ele como se fosse sustentável, mas você tem que ter cuidado. Tem que ter. Uhum. Eu não sou contra, mas você tem que ter cuidado. É isso que Sim, eu sim. digo. E tem alguns paradoxos, né? Dentro dessa relação, como o pessoal da comunidade tradicional falava, né? Poxa, como assim você vai produzir? Você tem água e energia sempre, eu não tenho, Uhum. e você vai mandar isso para fora? Porque aí é É, onde entram as questões econômicas e políticas, né? Realmente é É. contraditório, concordo plenamente, mas eu penso que a questão econômica e política é o que pesa mais nessa hora, porque é quem É, está pagando para que isso aconteça, né? Então, eu até estava de ba- conversando com uns parceiros que a gente tem na Alemanha, né? Só do Fraunhofer, e aí sobre a minha dissertação, e eles disseram, né, que é, uma pessoa disse, né, que era interessante porque eu avaliava critérios de disponibilidade e impactos, gestão de resíduos, né, na dissertação. E geralmente se olha muito questão de tecnologia e economia, né? Se você tem tecnologia para fazer isso, se se essa tecnologia é economicamente viável. Então, quando você olha a big picture, né, como a Mônica gosta de falar, então você começa a ver essas outras coisinhas, esses problemas perversos e complexos. sim. É. Assim, tem muita na história aí dos estudos que estão acontecendo aí, dos temas mais emergentes, muita gente está estudando os paradoxos da sustentabilidade, né? A minha pesquisa é paradoxos de sustentabilidade dessas iniciativas da Amazônia, que é justamente essas situações que você vê assim, não, é, no caso ali da Amazônia, né? Isso é comercialização de conhecimento tradicional ou não, né? O quanto essa comercialização muda o conhecimento tradicional. E assim, e sustentabilidade são muitos. Gente nada, né? Tá ali nadando e nesses paradoxos, né? E tem muita gente também trabalhando na gestão deles. Ou seja, eles existem. E agora, como que a gente faz? Eles falam umas situações assim: isola esse tema no espaço, ou isola esse tema no tempo. Por exemplo, essa questão que você falou aí de impactos. Ok, nesse momento a gente não consegue resolver, então voltamos a conversar sobre ele daqui 5 anos, sabe? Mas isso é uma forma de gerir. Você Uhum. move ele no tempo, move ele no espaço, ok. Enfim, se é um grupo específico. Então, nesse espaço, nessa área, a gestão vai ser diferente. É Você bem tem que interessante. estar atrelado ao lugar, né? Então, assim, a gestão que a gente faz sobre
hidrogênio verde dentro do Ceará tem que ser diferente da gestão que se faz de hidrogênio verde, como já pensaram em fazer lá no lado da Amazônia, né? Porque tem muita água, Uhum. assim, tem muita água na Amazônia, está passando por seca agora e tal, mas o pessoal diz, tem muita água, etc e tal. Então, só que aí lá você vai encontrar outros problemas, outras peculiaridades, Uhum. enfim. Então, eu acho que a Sim. questão da gestão ela tem que estar sempre atrelada ao lugar. Por isso que, Aham. para mim, na pesquisa, o fundo sempre é um estudo de caso, né? Então, se você vai aplicar pesquisa em escala Likert com as pessoas daquele lugar, sempre vai ser o estudo de caso do lugar, né? Isso muda Uhum. muito. Chegou aqui o Alvair Silveira. Ele vai conseguir apresentar agora? Está nos ouvindo, Alvair? A Liliana colocou aqui no chat que ela é servidora pública do estado do Ceará. Olha, essa sessão está bem recheada de pessoas do Ceará, viu? Não é? A concentração de cearenses por metro quadrado É. não arruma. Pronto, consegue nos ouvir? Alvair Silveira. Agora sim, desculpa aí, eu tive Bom, que me deslocar aqui tive aos um problema. 45 minutos do segundo tempo aqui, a gente vai encaixar, porque ainda está dentro do horário da sessão. Tá certo? Tá Eu vou bom, colocar logo o seu vídeo e a gente faz 8 minutos de discussão para a gente encerrar a nossa sessão. Tudo tá bem, bom. Patrícia? Obrigado. Eu peço só que todos desliguem os microfones para não ter interferência. Olá a todos. Esse trabalho Transformando a Cadeia de Suprimentos de Linear para Circular é um trabalho do Gabriel Santos do Prado, que foi me orientando. É um trabalho original em TCC. Hoje, Gabriel, graduado, não pôde comparecer. Eu fui orientador, professor Alvair Silveira Torres Júnior, aqui da FEA USP. Bom, a questão problema é quais os fatores e desafios relevantes para o processo de transformação da cadeia de suprimentos de linear para circular na empresa Raizen. A Raizen é uma empresa que o Gabriel tinha acesso e a ideia é fazer uma avaliação crítica do quais os fatores que fazem com que a Raizen seja uma empresa de fato com uma cadeia circular e quais os desafios que ainda se apresentam para ela nessa transformação. O Gabriel utilizou uma fundamentação teórica baseada na ideia da sustentabilidade e na economia circular, criticando a linear em que a extração, a produção e o descarte não têm preocupações com os impactos ambientais. A economia circular e evoluindo para a cadeia de suprimento circular, em que se procura deixar mais tempo o produto no mercado ou que o produto em si seja regenerativo. Nesse sentido, usou a fundamentação teórica da Ellen MacArthur Foundation, com 4 pontos que estão aí nesse verde mais claro, e usou 6 pontos de um trabalho que eu fiz junto com o orientando de mestrado, Franco Parini, e que foi publicado, em que nós temos 6 fatores que contribuem para a formação e sustentabilidade de uma economia circular. A influência do setor privado, uma tecnologia que esteja disponível, que haja mitigação de externalidades negativas, tanto do que era linear quanto da passagem para circular, ganhos econômicos que precisam ser efetivos para a sustentação, que haja, paralelamente, um aumento da consciência socioambiental e a influência do setor público para que seja destravado alguns obstáculos e o negócio possa prosperar. O Gabriel usou o estudo de caso como um todo, através de entrevistas, consulta documentos que ele tem acesso e também consultas a pessoas que trabalham na Raizen.
A Raízen é uma grande empresa na área de bioenergia, ela tem desde 196 bilhões de receita líquida, um EBITDA enorme de 10,7 bilhões, é muito conhecida já no Brasil, tem esse produto que é a própria produção, como podemos ver aqui, do etanol a partir da cana-de-açúcar e propriamente o açúcar. Então, ela tem, a partir dessa matéria-prima, que é por si regenerativa, que é a cana-de-açúcar, e aí ela trabalha com uma tecnologia para transformação disso em etanol e daí a um biocombustível. Entretanto, a ideia é ser crítico, avaliar dentro dessa cadeia se de fato não existem outras possibilidades. Então, deixando ali essa questão do produto naturalmente regenerativo, o Gabriel foi para outras questões da cadeia como um todo. Identificou no cultivo da cana que ainda é uma monocultura e que as emissões de gases de efeito estufa com os fertilizantes utilizados poderiam ser um objeto de trabalho da Raízen para minimização. Portanto, a Raízen ela procura minimizar isso com pelo menos 20% de plantação nativa e utilização de fertilizantes naturais. Entretanto, ainda há agrotóxicos sendo utilizados, portanto, algumas oportunidades que a própria Raízen não identifica e que aqui esse trabalho aponta de mais uma vez, incentivar a questão da plantação de cana com fertilizantes e com fertilizantes naturais e com anulação de agrotóxicos. O processo de produção tem alguns resíduos, como por exemplo a lignina. Nesse caso, eles têm apenas 0,1% descartados, ainda há um espaço ali para zerar isso, né? Eles consideram muito pouco e, portanto, não identificou nada a mais do que isso. Entretanto, a água é alguma coisa que é utilizado, reaproveitamento de água quente nas caldeiras, mas outras utilizações de água não foram mencionados, não foram ali identificados nas respostas, portanto, há um espaço ainda para água. Na questão da distribuição do produto, aí tem uma forte ponto de melhoria, porque os veículos ainda emitem os gases de efeito estufa da frota e, portanto, eles estão advogando aí a utilização de biometano, mas isso ainda não foi efetivado. Portanto, é necessário que a Raízen intensifique isso. No pós-consumo, apesar de ser etanol, ainda há alguma emissão evidentemente, de gás de efeito estufa. É claro que isso é mitigado pela questão da própria cana-de-açúcar, mas era interessante que houvesse aí um incremento por alguns outros aspectos, um delta, que isso fosse incrementado com a questão de créditos de carbono. Bom, enfim, o que se pode perceber é que a Raízen teve um grande benefício também com a tecnologia já disponível, que não foi ela que criou, evidentemente ela aperfeiçoou isso com a segunda e a terceira geração, tem ganhos econômicos substanciais e tem uma grande influência do setor público e também privado para a constituição do seu negócio. Então, esses foram os fatores de sucesso para a Constituição. Entretanto, tem aqueles outros desafios que falamos há pouco, que ela poderia principalmente trabalhar nessa questão da mitigação de algumas externalidades negativas, na questão da sua consciência socioambiental e alguns ciclos reversos para que esses benefícios pudessem ser ampliados. Portanto, a Raízen, de fato, dentro de uma classificação, tem um alto impacto econômico e ambiental pelo seu próprio produto, mas veja que o esforço organizacional ela poderia aumentar para aumentar ainda mais esse impacto em toda a sua cadeia. Evidentemente que em comparação a uma empresa de combustíveis fósseis é uma melhoria substancial, mas é preciso, mesmo essas empresas que se aproveitam de inovação, ela própria regenerativa, com um grande esforço também do governo para que institua essa nova condição, que ela se esforçasse um pouco mais em toda a sua cadeia. Esse foi o trabalho, espero que nas perguntas podemos esclarecer alguns pontos. Muito obrigado. Pronto, então nós apresentamos o último vídeo, como o nosso tempo está mais curto, eu vou ter que cronometrar aqui os 8 minutos e a gente vai ter que ser mais rigoroso com esse horário.
Tá certo? Pode começar a moderadora, professora Patrícia. Tudo bom, professora Vair? Conta um pouco para a gente como é que está o andamento desse trabalho. Então, ele foi concluído, defendido, Uhum. Isso. Foi um TCC a do ano TCC. passado, né, Uhum. de 2022. Ele, inclusive, concorreu ao prêmio Rui Leme da escola, da FEA. Para quem não sabe, a FEA institui um prêmio de melhor TCC anual, e ele não ganhou o prêmio, mas foi classificado para a final. É, e no caso, foi do aluno, né, como eu disse, ele não pôde comparecer, apareceu uma série de problemas, e ele acabou, no final, mudando, inclusive, de função, né? Ele foi para outro tipo de atividade, porque a ideia era, inclusive, apresentar isso para a Raizen de uma maneira, enfim, né? Para contribuição, um trabalho crítico, mas no sentido crítico de melhoria, né? Para que pudesse até haver uma manifestação, que eles consideravam a respeito do trabalho. Mas, infelizmente, não houve esse tempo, ele acabou perdendo contato, né? Enfim, ficou isso. A ideia seria, depois eu propus para que ele, né, através do SEMEAD, não deixa de ser um aspecto de divulgação, para que a gente possa ter também naquelas empresas que vão e devem abraçar a economia circular, que a gente tem alguma maneira e métodos, é lógico que não é um método, foi aproveitado alguns conceitos para, de fato, a gente fazer uma avaliação crítica, né? Porque não sei se vocês perceberam, a Raizen tem um produto naturalmente circular, né? Uhum. Porém, se você olhar nas bordas, né? Nas Uhum. bordas tem coisas para melhorar. Essa é a mensagem principal do trabalho, né? E quando ele trouxe assim, falou, professor, eu tenho plantado raiz, mas, poxa, já é tudo circular. Eu falei, será? Né? Eu provoquei ele, será que tudo é circular mesmo, né? Tudo é muita Então, coisa, né? então, essa é a questão. Mas a ideia é tentar divulgar de alguma maneira isso e contribuir para esse movimento da economia circular. Sim, sim, não, é bem interessante. É, o que o pessoal está discutindo muito hoje em dia em economia circular é a tal da orquestração, né, das entidades. Isso eu acho bem interessante, apesar de que na raiz é aquilo, né, como a circularidade ela não envolve muitos agentes, não é não é uma circularidade ampla, assim, né, ela é uma circularidade mais clara, um loop mais claro, assim. Então, não precisa tanto dessa sincronia e orquestração entre os vários atores, desenvolvimento de capacidades. Tem Sim, dois temas do setor sucroalcooleiro que apareceram muito, assim, e eu até queria saber se como está hoje em dia essa questão na Raizen, que é produção ali, mão de obra, versus mecanização, né, queima de cana, e no outro extremo, né, a comercialização, até a exportação, qual é o final dessa cadeia? Você podia contar uhum, um pouquinho para a gente, professor? é. Bom, quem me aprofundou bastante, né, o autor principal é o Gabriel, né? Eu fui orientador e fui, evidentemente, supervisionando. Mas essa é uma conversa interessante, porque nessa orientação eu tive o papel realmente de provocar, porque o primeiro sentimento do Gabriel era que não, está tudo em Tudo. ordem, eu vou mostrar como um grande e maravilhoso exemplo. E o nosso papel em ciência é termos uma postura crítica, né? Quem, vocês acham que quem está nos ouvindo sabe muito bem que é uma postura crítica construtiva para melhorar. Então, veja bem, o que a gente detectou é exatamente isso, Patrícia. O começo da cadeia, que é a plantação, né? Há muita coisa para se fazer e que não há um esforço organizacional da empresa, do tamanho, né? Do tamanho do negócio que deveria ser dedicado. Eles têm, nas entrevistas, né, alguns relatórios que foram consultados, a evidência que eles se preocupam com a questão do fertilizante natural, né? Inclusive a vinhaça,
seria um deles, né? Isso já vem há algum tempo, né? Uhum. Mas existem os agrotóxicos, são usados agrotóxicos proibidos pela comunidade europeia, né? Isso foi identificado, são permitidos nos Estados Unidos, né? Mas são proibidos na comunidade europeia e são utilizados. Mão de obra é um aspecto também interessante. A mecanização, ela avançou, ela tem um avanço muito grande nessa plantação. Então, isso, se houver aqui uma mão de obra, uma coisa mais braçal, isso é muito pouco, né? Porque a gente identificou que existe uma mecanização. Entretanto, se a gente for extrapolar um pouco para o SG, o S do social, não há nenhuma evidência de que há uma preocupação com as pessoas. O que há é mecanização, que, claro, traz um benefício que a pessoa não vai trabalhar na cana, ali direto. Mas, assim, existe alguma política em relação às pessoas das plantações de cana? Isso não foi identificado. Não posso dizer que existe ou não exista, mas não está declarado isso. Então, eu acho que é aquela ideia, tem um espaço para se fazer. E aproveitando, o tempo está terminando. No final da cadeia, que é a distribuição com os caminhões, também isso há uma grande emissão de gases, né, dos caminhões diesel para a atmosfera. Então, mesmo que a circularidade seja muito bem definida, como você disse, é um exemplo clássico de como que a gente não pode só ver o produto central, mas a gente tem que ver toda a cadeia, porque existem casos que acabam diminuindo o efeito, o impacto positivo. Uhum. O produto é consumido todo no Brasil ou ele é Não, exportado? não, também é exportado. Isso, se você pegar, por exemplo, a questão que nós Uhum. não fomos do navio, e aí pronto, aí a contribuição negativa, né, as emissões dos navios, ele é muito maior, né? Existe uma emissão, né? A gente sabe a preocupação do transporte de navegação, aero não, né? De navegação para Uhum. essa questão da emissão também. Então aí aumenta mais ainda, né? É, é. E em termos de solução, né, se a gente parar para pensar, a questão logística, né, acho que ele é o gargalo da circularidade, né, além das É, tecnologias quando a gente entra em é, produtos mais é, complexos, é. mas a logística realmente é o gargalo, o grande gargalo. Exatamente, pode ser. Esse é um ponto a discutir porque na circularidade tem aquele conceito, você está mais próximo do mercado É, consumidor. Mas, por é. exemplo, você pega o caso do etanol, claro, você pode ter micro-usinas e tal, mas você tem grandes usinas, que até pela questão da margem, né, de você diminuir e aumentar a escala, elas são centrais. E aí o que acontece? Aí seria a ideia de ter uma frota, né, verde. Então, é isso que a gente precisaria também pensar. Não dá para levar até o próximo mercado consumidor? O que que a gente pode fazer em termos de frota verde? E eu acho que essa discussão tem que ser incluída na análise das cadeias circulares. Uhum. Sim, com certeza. O tempo acabou. Obrigado aí pelas perguntas, viu, É, Patrícia? Obrigado. E né. desculpe aí Parabéns o para o senhor problema pelo aí. seu aluno. Imagina. Parabéns ao Gabriel aí que fez o trabalho, né? Pena que ele não está aqui. Adeli, muito obrigada pelo apoio. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Eu que agradeço, né? E também parabenizo aí pela moderação, que foi excelente, né? Houve uma discussão bem ampla. Pena que o professor Alvair não conseguiu chegar mais cedo, mas são questões, né, tecnológicas, técnicas. Mas quem sabe na outra oportunidade essa discussão se amplie, porque o trabalho também foi muito interessante numa grande empresa, né? Inclusive, como ele disse, chegou a quase ganhar um prêmio, né, na universidade. Então, realmente foi relevante os resultados e o trabalho também. E aí, aproveitar a oportunidade para agradecer aos demais, o Marcelo, o Luiz Matheus, os que estão presentes aqui, o Fabrício, a Liliana, né? Não tivemos a apresentação do último artigo, deixo registrado aqui, mas os que conseguiram fizeram de forma muito interessante, certo? Eu agradeço, eu faço de forma oficial o encerramento da sessão e abro aqui para vocês falarem, se despedirem todos aí. Boa tarde.
Parabéns aos autores. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Foram trabalhos muito interessantes. Bom evento aí para vocês, quem continua no evento. E até uma próxima. E só um detalhe, o professor Alvair, você que chegou depois, eu coloquei no chat um link para avaliação dessa sessão. Todos que participam, se puderem contribuir, clica lá no link e deixa a sua impressão sobre a nossa sessão, tá certo? Ah, perfeito, professora. E mais uma vez, desculpe, onde eu estava, a conexão não estava legal, mas eu espero que fique gravado e eu assista. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado pela sessão, obrigado pelas dicas, professora Patrícia, Adélio também, muito obrigado. E a gente se vê aí. A gente já está vendo, né, que o Brasil é um ovo bem pequenininho, então a gente vai se ver aí, com certeza. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal aí. Obrigado, pessoal, Obrigado por também. Patrícia, Adélio, Luiz, Alveir, o pessoal que está assistindo. Até a próxima.